ar, Vovoteca TV, chegamos! Loteca 1085, 600 mil na mesa, mais de $500 mil. Sem dúvida uma grade hard, essa tá complicada. Já seria com os jogos brasileiros e ganham mais ainda em dificuldade com os 4 jogos internacionais. 8 dos 14 jogos serão no sábado, o que torna o final de semana do apostador com o nível de adrenalina em alta. Já pensou passar ileso no sábado? Já rodou mais de 50% da loteca. Agora, que a adorável audiência deixou o like, o joinha da sorte que mostra para o YouTube que loteca é um assunto em alta, é um assunto relevante, chamo o Matheus. Para o quê? Para as precisas análises das parciais da grande enquete Vovoteca. E por isso eu digo, é com você, filhão! É isso aí, galera, enquete já na tela e superando 1.300 votos na manhã dessa quinta-feira, a grande enquete estampa a grande dificuldade do concurso 1085, onde 19 colunas indicam a normalidade. Isso significa que 45% do concurso, haja o que houver, será considerado normal. Traduzindo, quase 50% do 1085 será determinado pela sorte, e isso é muito quando se trata de loteca. 2 jogos dividem opiniões. O jogo 1, Boca Juniors e Fluminense pela final da Libertadores, e o jogo 13, Fortaleza e Flamengo, são os tais jogos para triplo. 10 boas surpresas também entram em campo, e eu destaco como essas surpresas com alto potencial: o Ceará em jogo de iguais frente à Pantera, o possível empate do 5º colocado Real Sociedad recebendo o 4º Barcelona pela La Liga. Também vejo como ótima opção o empate surpresa entre Bragantino e Corinthians. E sem dúvida, eu vejo como uma surpresa muito provável a vitória do Goiás sobre o fraco Coritiba, pois o Goiás precisa se livrar desse Z4 e está bem difícil. Entre as 6 zebras da enquete, eu dou status de peso pesado, aquela lá que chega para complicar para o Avaí e o Corinthians. E é isso aí, galera, são esses os meus destaques para as parciais da enquete. Sigam votando no vovoteca.com e no LotequeiroSBR, nessa ferramenta que agrega tanto para o lotequeiro. E sem mais delongas, vou devolver a bola para o JP para os nossos jogos sugestão. Realmente, Matheus, você tem razão. Típico concurso onde o que naturalmente seria 20, 30% de sorte, nós vamos precisar contar com muito mais mesmo, tá complicado. E aí na tela nós temos aí o jogo sugestão e o alternativo, ambos, como eu sempre digo, montados sobre uma mesma matriz que está em verde. Vamos às breves análises, algumas informações e ao final eu deixo o meu palpite. E palpite vocês sabem como é, né? É mero palpite, é apenas uma opinião pessoal que pode ajudar a refletir ou não. Seguir o palpite é uma opção, não seguir é outra opção, que muitas vezes é muito mais válida. Então vamos lá ao jogo 1, o Boca e o Fluminense. Aqui, quem não entende, o Boca está na coluna 1, porém a final é no Maracanã, o que teoricamente dá vantagem ao tricolor carioca. Em campo, a manha e a catimba argentina, que vai tentar travar o ímpeto tricolor. Quanto menos a bola rolar, melhor para eles. Segurar o emocional pode ser o maior desafio para o Flu. Maracanã cheio é o incentivo, porém, contra o Boca pode não ser suficiente. No tempo regulamentar, eu acho que vai terminar empatado. Eu vou aqui de coluna X no sugestão e no alternativo eu gasto um duplo X2. Botafogo de Ribeirão e Ceará, o Vozão, fazem o jogo 2, é Série B, série encrenca, ainda mais com ambos na zona de conforto, o que transforma o Pega em um amistoso preparatório para 2024. Talvez sirva de incentivo às 2 últimas vitórias da Pantera, que foi bem nas 2 últimas rodadas. Vou aqui mais no fator casa, no sugestão, porém cercando um empate muito provável que pode acontecer no alternativo. Coluna 1, coluna 1x. Jogo 3. É a Macaca, a velha Macaca Ponte Preta recebendo o Avaí. A 1 ponto do Z4, a Macaca vive momento delicado.
sem vencer há 10 rodadas com 6 derrotas e 4 empates. Que é isso, hein, Ponte? Sendo que em sua arena, nos últimos 5 jogos, ele empatou 3 e venceu, perdeu 2, né? Perdeu 2. Que isso, Ponte? Precisa vencer alguém. Já o Avaí entra tranquilo e vive um bom momento, conseguindo 3 vitórias e 7 empates nas últimas 10 rodadas. Acredito em jogo de pouca técnica e muito equilíbrio. Gasto aqui um duplo 1x no sugestão e uso um empate seco no alternativo. Já no jogo 4 temos o Real Sociedad, que eu estou falando de La Liga, recebendo o Barcelona. É o quinto recebendo o quarto. O jovem Barcelona tem mostrado um certo desequilíbrio, alternando boas e médias atuações na La Liga. Aqui vai encontrar um Real Sociedad que cresce muito de produção em casa, onde ainda se mantém invicto com 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Vejo o grande equilíbrio que pode decretar um empate, porém com gols. Eu vou aqui de coluna do meio no sugestão e duplo x2 no alternativo. Jogo 5 para Olympique de Marseille e Lille, Ligue 1 da França. Tem gente que não gosta. Eu também não gosto dessa liga não, sei lá, né? Ela é muito estranha. Em casa, onde se mantém invicto, o Olympique vai tentar sufocar a boa equipe do Lille, que sabe se comportar bem. Quando joga fora, hein? Joga muito bem. Com um forte esquema defensivo, pode arrancar aqui um importante ponto. Aqui, ó, vê só, o Lille fora, ele tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Olympique em casa tem 3 vitórias, 1 empate e ainda não perdeu. Marcou 7 gols e só tomou 1. Por isso eu queimo um duplo aqui, ó. Coluna 1 e coluna do meio no sugestão. Coluna 1 no alternativo. Chego no jogo 6, com o Coelho e a América recebendo o Galo, o Atlético Mineiro, Clássico Mineiro na Loteca. Loteca 600 mil. E o Coelho aí, ele segue essa sina desse campeonato. Joga bem contra todo mundo, mas não vence ninguém. Essa é a realidade. Cabe ao Galo engatar sua 4ª vitória seguida e se manter no G4, o que garante Libertadores fase de grupo. No jogo 7, temos Sampaio Corrêa recebendo a Tombense. Voltar a jogar bem em casa é tudo que precisa o Sampaio para se afastar do Z4. Aqui recebe um Tombense que ligou o turbo nessa reta final, ainda abre a zona da tristeza, veja bem, mas caso repita as últimas 4 rodadas, pode já nessa rodada sair do lamaçal. Ele vem nas últimas 4 rodadas, empate, vitória e vitória, sendo que a última vitória foi 2-1 sobre a Chapecoense fora, ou seja, está se transformando nessa reta final um time perigoso. Aqui é um jogo muito difícil, meu palpite é Sampaio Corrêa voltando a vencer em casa e no alternativo gasto um duplo, coluna 1 e coluna do meio. Já no jogo 8 é o Nantes recebendo o Reims, mais um jogo do francesão, né? Sempre uma encrenca, aqui com tendência de muito equilíbrio, um Nantes que não se achou em campo ao ser goleado na última rodada por 4-0 pelo Lens, né? Foi fora de casa, mas foi goleado. Aqui vai receber um visitante carne de pescoço, que nos últimos 4 jogos fora foi bem, foi com 2 empates e 2 vitórias, vem a 4 jogos sem perder fora de casa. Esse é o Reims, perigo, hein? Eu tô achando aqui que vai dar empate, tô indo no sugestão e no alternativo, por que não? Arriscar é preciso. Coluna do meio e coluna 2. Jogo 9, Palmeiras e Atlético Paranaense. A histórica virada sobre o líder Botafogo colocou o Verdão na luta direta pelo título. E isso com certeza terá efeito muito positivo contra um Furacão que creio não irá suportar a pressão. É um bom time? Sim, é um bom time. Mas o momento é todo para o Palmeiras. Por isso eu vou com ele nos 2 jogos, coluna 1 e coluna 1. No jogo 10 temos o Bragantino, o velho Braga, hein? Se tem massa bruta em campo, tem perigo nos rondando. E o Braga recebe nada mais, nada menos que o Corinthians. Lógico, o Bragantino é uma equipe bem dirigida, hoje tem um elenco superior ao do Corinthians, essa é a realidade.
Vejo um Timão tentando segurar o jogo, porém acredito que o Bragantino, ainda de olho no título, pode prevalecer. Eu disse pode, é jogo difícil, é jogo regional. Vou de Bragantino, coluna 1, Bragantino, coluna 1. Jogo 11 para Raposo e Colorado, é o Cruzeiro recebendo o Inter. Ambos não oferecem a mínima segurança para o apostador. Não esperem um jogo digno do peso das camisas, e sim um jogo que deve ser definido nas poucas oportunidades que vierem a criar. São times instáveis. Por isso eu estou gastando um duplo, coluna 1 e coluna do meio, no alternativo coluna 1. No jogo 12, a Fiorentina recebe a Juventus. É Itália, Série A italiana. Fiorentina é a sexta, o Juventus é o segundo. A Fiorentina, após 2 derrotas seguidas, 0-2 para o Empoli, que é o 18º em casa. Que isso, hein, Fiore? E perdeu na sequência 0-1 para Lazio jogando fora. Me parece pouco provável que consiga segurar a vice-líder de Juventus, que caso vença, pode assumir até a liderança. Caso na rodada tenhamos o tropeço da Inter, que vai visitar o forte Atalanta. Ou seja, tudo para a Juventus partir para cima e tentar definir, voltar com esses 3 pontos. Palpite, Juventus coluna 2, Juventus coluna 2. No jogo 13, o Fortaleza recebe o Flamengo. Momento ruim dos dois, né? Fortaleza vem aí de 3 derrotas seguidas, estava envolvido na final da Sul-Americana, acabou deixando meio de lado a Série A, agora tem que voltar a jogar. Tentou voltar contra o Galo ontem e acabou perdendo. Pior foi o Flamengo, que perdeu para o Santos de 2-1 de virada, ou seja, tá mal o Flamengo, hein? E de quebra, o Flamengo perdeu Bruno Henrique e Gerson, que foram expulsos contra o Peixe. Ou seja, enfraqueceu a equipe. Tá difícil, hein? Agora visita esse Fortaleza, que também passa por esse momento de queda de rendimento. O fator casa pode influir, né? Mas eu vou aqui diversificar o palpite. Estou indo de Fortaleza na coluna 1 no jogo sugestão e abrindo um duplo pela necessidade de ambos na luta por Libertadores. Então, duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 no alternativo. Fecho no jogo 14 com o Coxa, o Coritiba, recebendo o Goiás. Ainda restando 7 rodadas, apenas a matemática dá esperanças ao Coxa, porque dentro de campo a equipe se mostra apática. Isso dá esperança ao também desesperado Goiás, né, que nessa quinta ainda pega o Bragantino lá em Goiás, luta aí para sair, né, sair dessa zona do atoleiro. Os dois lutam, só que o Goiás está mais próximo de sair. Então eu vejo um jogo equilibrado, onde mesmo sendo péssimo para ambos, o empate pode acontecer. Por isso eu estou indo com ele no sugestão, porém cercando X2, acreditando mais no Goiás, e no alternativo apenas coluna do meio. É isso, galera, e fica aquele convite, continue nos visitando no vovoteca.com e Lotequeiros BR, com as análises escritas do trio de jovens lotequeiros, Matheus, Nicolas e Paulinho, e vejam no Vovoteca, além do show de planilhas estatísticas da Loteca, vejam a imperdível cobertura das 2 maiores loterias esportivas do planeta Terra, a La Quiniela. Essa semana, com mais de 10 milhões em prêmio, e o imperdível jackpot da Bet365, que também é uma loteca, e paga sempre um mínimo de 3 milhões aos finais de semana. E o melhor, ambas pagando em várias faixas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o que as transformam em lotecas de múltiplas possibilidades. Pense nisso sempre. Que a paz de Cristo reine em nossos lares. Amém.